Amém, queridos? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, por favor. Pega a sua Bíblia. Abra no livro de João, capítulo 13. E enquanto você está abrindo aí, eu quero só dar um aviso assim por cima. Todos os sábados, às 18 horas, nós estamos tendo a célula de jovens aqui na igreja. Se você é jovem, quantos jovens nós temos aqui? Diga amém. Ai, os jovens estão poderosos. Mas se você é jovem, está sendo uma bênção a nossa célula todo sábado às 18 horas. Você que é pai, traga seu filho, né? Você que é mãe, traga sua filha, insista, fala para ele vir, porque está sendo tardes poderosas aqui. Todo sábado às 18 horas, a nossa reunião de jovens aqui na igreja. Amém? Aqui na tenda está sendo o nosso celulão e está sendo uma bênção. João capítulo 13. João capítulo 13, verso 1. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo, irmãos, guarda essa frase, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? A mim não. Respondeu-lhe Jesus: o que eu te faço, não o sabes agora, compreenda-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Sabe, irmãos, Deus esses dias tem falado tanto comigo em cima dessa frase que eu pedi para você guardar no seu coração, do capítulo 13, do verso 1, que a Bíblia diz assim: e tendo Jesus amado, Jesus os amou até o fim. Eu acredito que talvez, irmãos, essa seja uma das maiores expressões da palavra de Deus. A Bíblia tem muitas expressões preciosas e poderosas. A Bíblia tem muitas expressões dos lábios do próprio Senhor Jesus, que são palavras que nos deixam muitas vezes muito impactados com aquilo que ele fala. Mas essa é uma palavra, essa é uma verdade, essa é uma frase que Jesus revela na sua palavra, que verdadeiramente ela é muito forte, mas muito forte mesmo. Porque ela revela, ela demonstra que Jesus amou seus discípulos até o fim. Jesus não parou com seus discípulos no meio do caminho. Jesus não desistiu de amar os seus discípulos pelas coisas erradas que eles faziam. Jesus não deixou de amar os seus discípulos pelas atitudes negligentes que eles tinham. A Bíblia diz, irmãos, no verso 2, que o diabo já havia colocado no coração de Judas para trair a Jesus. E mesmo o diabo tendo colocado no coração de Judas para trair a Jesus, a Bíblia diz que mesmo assim, escuta isso, a Bíblia diz que mesmo assim, Jesus lavou os pés de Judas, que ia trair Jesus com um beijo. Qual de nós talvez seríamos capazes de saber que uma pessoa vai te trair daqui umas
8 horas mais ou menos, umas 10 horas, que já está tudo pronto para ele te trair, qual de nós seríamos capazes de pegar uma toalha, uma bacia, e lavar os pés de quem vai nos trair daqui a pouco? A Bíblia diz que Jesus os amou até o fim. Jesus amou até o fim. Mesmo sabendo que Pedro iria negar Jesus por 3 vezes, a Bíblia diz que Jesus amou Pedro até o fim. Mesmo sabendo que Tomé iria duvidar da sua ressurreição, a Bíblia diz que Jesus amou Tomé até o fim. Jesus amou cada um dos seus discípulos até o fim. Esse fim tem 2 aspectos. Um aspecto desse fim fala a respeito do seu nascimento, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Jesus amou os seus discípulos em todos esses aspectos da sua vida: seu nascimento, sua morte, sua ressurreição, sua vida sobre a terra. Num outro aspecto, esse até o fim fala que Deus amou completo e totalmente. Jesus não amou os seus discípulos pela metade. Jesus não amou os seus discípulos por conveniência. Jesus não amou os seus discípulos pelas circunstâncias. Jesus amou os seus discípulos independente da resposta deles, se era positiva ou negativa, independe. Jesus os amou até o fim. E por que a Bíblia, talvez, irmãos, algumas coisas a gente muitas vezes não entende. Por que Jesus amou eles até o fim? Por que a Bíblia fala que Jesus os amou até o fim? É porque, na verdade, essa expressão de Jesus, ela revela também, queridos, que Deus nos ama independente de quem nós somos. E Deus vai te amar até o fim. Deus não vai te amar se você é mais bonito ou mais feio, se você faz mais ou menos, se você é mais envolvido ou menos envolvido, se você é um grande líder ou um péssimo líder, se você é um grande pai ou um péssimo pai, uma boa mãe ou uma péssima mãe. Não. A Bíblia diz que Deus nos ama, querido, independente do que nós hoje fazemos ou deixamos de fazer. Porque na cruz do Calvário, Jesus já demonstrou o seu amor por nós. Ele morreu na cruz no meu e no seu lugar. É diferente, porque muitos de nós amamos por conveniência. É tão interessante ver dentro da igreja, muitas vezes, que quando uma pessoa está andando com um discipulador, e ele troca de discipulador por alguma circunstância, parece que aquele discipulador antigo, que tinha um sentimento tão precioso para aquele discípulo, parece que acaba. Porque na verdade o sentimento de amor por aquele discípulo era muito mais por uma conveniência, por uma circunstância, porque ele era meu discípulo, mas agora ele não é meu discípulo mais, está andando com outro, então eu já não amo mais como eu deveria amar. Por quê? Porque nós amamos muitas vezes por conveniência. Jesus amou até o fim, mesmo sabendo que os seus discípulos, em vários momentos, eram péssimas pessoas. Péssimas pessoas. E o que ele nos mostra, irmãos, na verdade, com esse texto, é só que ele quer que nós sejamos semelhantes a ele. Jesus quer que nós amemos as pessoas como ele nos ama. Jesus quer que nós sirvamos as pessoas como ele sempre nos serviu e está nos servindo. Jesus quer que nós insistamos com as pessoas da mesma forma que ele insiste conosco. Escuta, deixa eu dizer uma verdade: Deus não desiste de você. Você pode desistir de Deus, você pode muitas vezes virar as costas para Deus e dizer que você não quer nada com Deus, mas Deus o tempo inteiro está voltando os olhos para você e dizendo: eu não desisto de você, você é meu e eu não abro mão da sua vida. É assim que Deus nos trata. Quantos de nós erramos? Quantos de nós falhamos? Quantos de nós pecamos? Quantos de nós ferimos o coração de Deus com as nossas atitudes? Esses dias, irmãos, eu estava orando e eu estava falando com Deus. Eu sei assim, uma coisa meio humana, meio natural, né? Tirando de lado um pouco a questão espiritual. Mas eu estava falando para Deus: Deus, eu tenho tanta vergonha do Senhor.
Eu tenho tanta vergonha de ser o homem que eu sou. Eu tenho tanta vergonha de ter os pecados que eu ainda tenho na minha vida. Eu estava falando isso para Deus. Eu sei que é um lado natural, porque na verdade eu sei que uma vez que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, você pode entrar na presença de Deus sem nenhuma acusação, sem nenhuma condenação. Mas a grande verdade é, muitas vezes, irmãos, falando naturalmente, eu fico com tanta vergonha de Deus. Mas mesmo você fazendo coisas feias, mesmo você fazendo coisas horríveis, o amor de Deus é imutável pela sua vida. Mas nós muitas vezes, nós achamos, irmãos, que nós temos que fazer alguma coisa para merecer o amor de Deus. Muitas vezes nós achamos que nós temos que fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. Na verdade, queridos, não é pelo que você faz, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu deixo de fazer, não é por aquilo que eu imagino fazer, mas é por aquilo que Ele já fez lá na cruz do Calvário a nosso favor. Ele nos amou na cruz. Na cruz Ele nos amou. Quando Jesus se entregou por nós, Ele só estava dizendo para cada um de nós: eu vou te amar até o fim, meu filho. Eu não desisto de você. Pode ter percalços, pode ter dificuldade, pode ter luta. Você pode pensar em desistir, você pode até pensar em desistir e desviar, mas eu não vou desistir de você. Eu vou até o fim com você, porque eu tenho planos na sua vida, eu tenho propósitos na sua vida, eu tenho sonhos a respeito da sua vida. Eu te amo, e mesmo que você não faça nada por mim, eu vou continuar te amando até o fim. Aleluia. Essa é uma verdade, irmãos. Essa é uma verdade muito maior do que seus olhos conseguem enxergar. Essa é uma verdade talvez muito maior que nós consigamos entender. Porque na verdade o ser humano, ele desiste muito fácil. Nós desistimos muito fácil. Nós abrimos mão muito fácil. Nós achamos as pessoas complicadas muito fácil. Não é o caso de Jesus. Jesus não te acha complicado, Jesus não te acha problemático. Jesus, todas as vezes que olha para nós, Ele diz: vai lá, meu filho amado, em quem eu me comprazo. A palavra de Jesus para nós, a palavra de Deus para nós, de Jesus para nós, é a mesma que Jesus ouviu ali, quando Ele saiu das águas, quando foi batizado. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus tem alegria em você, meu filho. Deus tem prazer na sua vida. Deus tem satisfação na sua vida. Deus tem fé em você. Deus tem esperança em você. Deus tem convicção em nós. Deus não abre mão de nós. Pode ser que erramos, e erramos mesmo. Falhamos tantas vezes. Deixamos de responder como deveríamos responder tantas vezes. Não temos compromisso tantas vezes como deveríamos ter. Mas mesmo assim, todas as vezes que Ele olha para nós, Ele fala: eu acredito em você. Eu acredito que você vai dar certo. Aliás, não é que você vai dar certo, eu acredito que você já deu certo. Eu acredito que você já é uma bênção. Eu acredito que você já é um instrumento poderoso nessa geração. Deus tem esse pensamento e esse sentimento a respeito de nós. Por isso a palavra de Deus é: eu vou te amar até o fim. Não importa o que você faz ou deixa de fazer, eu vou te amar até o fim. Quantos creem nesse amor? Diga aleluia nessa noite. Olha para o seu irmão e fala: Deus vai te amar até o fim, meu filho. Diga mesmo com seus questionamentos, meu irmão: Deus vai te amar até o fim. Diga para o seu irmão mesmo com as suas dúvidas: Deus vai te amar até o fim. Porque o amor de Deus é imutável. Nada pode mudar o amor de Deus. Nada pode mudar o que Ele já fez na cruz, porque Ele já fez. E na cruz foi a maior expressão de amor. Ele nos amou primeiro. Não é nenhuma questão, irmãos, porque talvez nós possamos pensar assim: não, mas eu tenho que amar a Deus primeiro. Não, a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia diz que Deus te amou quando você estava lá jogado na sarjeta. A Bíblia diz que Deus te amou quando você não queria nada com Deus. Ele já te amou, meu filho. Ele já te olhou com os olhos de misericórdia, de compaixão. Ele já selou a sua vida com o selo do Espírito Santo. E Ele já falou: Ele é meu, e eu vou com Ele até o fim da carreira. E quando chegar no fim, eu e você vamos poder dizer como Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora eu já estou sendo preparado para estar com o Senhor dos Exércitos, num reino de glória. Mas por que Ele não desiste de nós? Porque Ele não te abandona.
A Bíblia diz que Ele nos amou, que Ele jamais nos deixará e que Ele jamais nos abandonará. Aleluia! Mesmo talvez, irmãos, escuta, é nessa hora que eu tenho vergonha, tem a hora de Deus. Porque mesmo quando você está pecando, Deus está lá dizendo para você: não faça isso, meu filho, eu te amo tanto. Mesmo quando você está lá talvez sendo negligente, Deus não está lá talvez te dando uma lapada, né, com aquela coisa brava, áspera, dura. Não, Deus está lá dizendo para você: não faça isso, meu filho, eu te amo tanto, vem caminhar comigo, vem andar comigo. É por isso que as pessoas muitas vezes, irmãos, não entendem a graça de Deus, porque a graça é um favor imerecido. O que merecíamos era a morte, mas Ele, sendo bom, nos livrou da morte e foi para a morte no nosso lugar. Mas eu queria compartilhar hoje com os irmãos o que faz, talvez até mesmo nós, ou o que fez Jesus agir assim com seus discípulos. O que fez Jesus agir assim com a humanidade? Primeiro, irmãos, havia no coração de Jesus uma convicção do chamado e do propósito de Deus para a vida dele. Havia uma paixão, havia um fervor. Jesus, na verdade, irmãos, tudo que Ele fez, Ele só fez porque no seu coração ardia uma paixão, um fervor. Você sabe, o que pode levar uma pessoa a assumir riscos? O que pode levar uma pessoa a ir além do esperado? O que pode levar uma pessoa a fazer além do necessário? É a paixão. Porque na verdade a paixão produz superação. A paixão é a chave para a excelência. Jesus, Ele tinha consciência disso. Jesus só fez o que Ele fez porque Ele entendia claramente que Ele nasceu para um propósito. Jesus só nos ama hoje, irmãos, porque Ele sabe que Ele nasceu para isso. Jesus só nos ama hoje porque Ele sabe que a paixão que arde no coração dEle é nos amar e nos amar até o fim. E talvez essa seja a dificuldade nossa. Talvez essa seja a nossa maior crise. Por quê? Porque muitas vezes nós perdemos a paixão. E por que nós perdemos a paixão? Por vários aspectos. Por vários aspectos. Mas com certeza, irmãos, o que nos faz esfriar, o que nos faz perder o fervor, é quando nós perdemos a paixão por aquilo que nós fazemos. Hoje de manhã o pastor Adair estava falando sobre paixão aqui. Achei interessante, muito precioso. E eu fiquei imaginando, irmãos, o que nos faz não ir mais além? E o que fez, eu fiquei pensando pela manhã, o que fez Jesus ir mais longe? O que fez Jesus passar por tudo o que Ele passou, irmãos? Só para nos ter. Eu não sei, nós muitas vezes ignoramos o sacrifício vicário de Jesus. Eu estava assistindo, à tarde eu estava assistindo um programa na televisão a respeito de uma mulher que ela foi atrás dos fatos que comprovavam a morte de Jesus. O nome dela é Helena. E ela então construiu até uma cidade. E ela estava, o estudo que foi feito a respeito dela, estava mostrando como aquela mulher era desesperada por saber mais de Jesus, porque ela queria entender o amor de Jesus pela humanidade, porque ela não compreendia. A grande verdade, irmãos, é que nós temos dificuldade de reconhecer o sacrifício vicário de Jesus. Uma vez alguém me disse assim: pastor, o senhor assistiu o filme Paixão de Cristo? Eu falei: assisti. Aí ele falou, a pessoa falou comigo: achei as cenas muito fortes, o senhor não achou? Eu falei: não achei. Como não? Eu falei: não achei porque não foi ainda totalmente o que foi. A Bíblia diz que Jesus ficou nu na cruz, meu filho. A Bíblia diz que Jesus ganhou várias cusparadas no rosto. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus foi esbofeteado várias vezes no rosto. Está lá no livro de Marcos, você pode ler. Marcos é mais claro em dizer. E nós muitas vezes ignoramos que tudo que Ele fez, Ele só fez porque Ele nos amou até o fim. Ele só fez porque Ele quer ir comigo e com você até o fim. Ele só fez porque Ele não desiste de nós. Ele só fez porque há uma esperança no coração dEle a respeito de cada um de nós. Então quando Deus olha para você, Ele fala: eis aí o meu filho em quem eu tenho toda alegria.
Deus tem alegria em você. Deus tem prazer em você. Deus tem satisfação em nós. Deus tem alegria em saber que nós somos os seus filhos. Então havia uma paixão no coração de Deus. Você sabe, nós podemos fazer as coisas para Deus muitas vezes, irmãos, com muito fervor ou pouco fervor. Mas o fervor é fruto de uma paixão. Lá em Romanos capítulo 12, verso 9, a Bíblia diz assim: no zelo não sejais remissos, antes sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Quem serve a Deus, olha para mim, quem serve a Deus tem que ter fervor. Você tem que ter fervor para servir a Deus. O problema é que muitas vezes, irmãos, tem um monte de gente que fala uma verdade sem fervor. Tem um monte de gente que fala uma verdade sem intensidade. Pode até estar falando uma verdade, mas é difícil de acreditar nessa verdade, porque não há intensidade naquilo que ele fala. Nós precisamos entender uma coisa: se é para servir a Deus, nós temos que servir a Deus com intensidade de coração. Eu tenho que fazer para Deus como o meu melhor, como o meu maior, porque tudo que Jesus fez por nós, Ele fez com intensidade. A Bíblia diz, irmãos, que no Getsemane, a oração de Jesus, os irmãos lembram lá? A oração de Jesus no Getsemane era como gotas de sangue. Havia intensidade ou não? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Mas por que ele orou? Senhor, passe de mim esse cálice. Mas se não for possível, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Jesus sempre teve intensidade naquilo que ele fazia. Mas por que Jesus era intenso no que ele fazia? Porque ele queria ter um povo para ele. Jesus queria ter você, Jesus queria me ter, Jesus queria nos ter para ele. Quantos são filhos aqui? Diga aleluia. Segunda coisa que a gente vê na vida, na pessoa de Jesus, Jesus tinha uma fé genuína. Você sabe, irmãos, antes de falar dessa questão da fé, você sabe, fervor é uma coisa interessante. Hoje eu estava preparando a palavra em casa, agora à tarde, e minha esposa começou a fazer um café na cozinha. Ela nem precisou falar que estava fazendo café. A água ferveu, o pó ferveu. Quem ferve por dentro, exala por fora. Se você não ferve por dentro, querido, você não vai exalar nada do lado de fora. Mas quem ferve por dentro, quem tem fervor interno em Deus, ele vai exalar o bom perfume de Cristo. Isso é inevitável. Por isso que tem que haver um fervor em nós. Se é para fazer para Deus o que havia em Jesus, era um fervor. Queria te desafiar nessa noite, sabe o quê? A ter um fervor no seu coração, a ser intenso no seu espírito. Se é para fazer para Deus, faça com fervor, faça com intensidade, porque a hora que ferver dentro de você, vai exalar o bom perfume de Cristo através da sua vida, no nome de Jesus. Segunda coisa, Jesus tinha uma fé genuína no coração dos homens. Lá em João capítulo 4, verso 30, a Bíblia diz que os discípulos saíram para buscar comida para Jesus, pois ele pedira. E quando eles voltam com comida, aí eles veem Jesus conversando com a mulher samaritana, e eles falam: mestre, come. E ele fala: não vou comer, meus filhos, porque uma comida eu tenho para comer. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. É diferente, porque na verdade Jesus tinha uma convicção no coração dele, e ele cria no coração dos homens. Jesus cria que Pedro ia mudar. Jesus creu que Tomé ia mudar. Jesus creu, querido, que Bartolomeu, que Filipe, que cada um dos seus discípulos, João, cada um, André, cada um deles, Jesus cria que cada um, irmãos, ei, olha para mim, deixa eu dizer uma coisa séria. Como que Jesus pega 12 homens, que quase o tempo inteiro deu N problemas para Jesus, como que Jesus pega esses 12 homens e fala o seguinte a respeito deles: eles vão proclamar o meu evangelho para o resto do mundo. É uma coisa, irmãos, impossível de acontecer, naturalmente falando. Eram pessoas que na primeira oportunidade que eles tiveram de permanecer firme, eles retrocederam, foram pescar. João capítulo 21, a Bíblia fala, Pedro fala: vou pescar, e os outros dois que estavam com ele, imagine seja João e André, viraram e falaram: vamos também. Ou Tiago, sei lá. Mas André, que consertava a rede junto com o pai, quando Pedro falou: vou pescar, eles falaram: nós vamos também. Na primeira oportunidade que eles tiveram de proclamar o evangelho, eles não proclamaram. Como que Jesus pôde olhar para eles e dizer: é com eles que eu vou povoar o mundo com o evangelho de Cristo? Jesus creu neles, amou eles, queridos, até o fim. Deixa eu te abrir um parênteses aqui muito sério, muito sério.
nós temos uma dificuldade de crer nas pessoas. Por que nós desistimos dos discípulos? Por que nós desistimos das pessoas que andam conosco na célula? Por que nós desistimos de um casamento? Por que nós desistimos de um relacionamento? Por que nós desistimos das pessoas que estão chegando à igreja? É porque a grande verdade, irmãos, nós não acreditamos que Deus pode mudar a vida delas. A Bíblia mostra claramente que mesmo esses homens sendo tudo que eles eram, Jesus acreditou que eles fariam o bastante para serem encontrados diante de Deus, respondendo aos propósitos de Deus. A verdade, irmãos, escuta, Jesus nunca achou que tinha feito tudo. Jesus nunca achou que era o bastante o que eles já tinham feito. E olha que ele fez muita coisa. Mas Jesus nunca achou que era o bastante. Jesus nunca achou que era tudo. Quando foi que Jesus achou que era tudo o que ele fez? Quando ele estava na cruz. Porque qual foi a última palavra de Jesus na cruz? Está consumado. Isso é quem crê nos seus discípulos. Isso é quem está disposto a amar até o fim. Isso é quem está disposto a pagar um preço até o fim. Querido, nós desistimos das pessoas muito fáceis. E muitas vezes nós falamos assim: eu já fiz o bastante. Pastor, eu já fiz demais por aquele irmão. Pastor, o senhor nem imagina, eu já fiz demais por aquela irmã. Jesus não achou que fez o bastante enquanto ele não foi para a cruz e se entregou na cruz no lugar da humanidade. Nós muitas vezes não queremos morrer, nós queremos viver. Nós muitas vezes não queremos nos dar em prol das pessoas. Nós muitas vezes achamos que as pessoas são difíceis. Nós muitas vezes achamos que já fizemos demais por elas. Por isso que a palavra de Jesus é: eu os amei até o fim. Eu te pergunto nessa noite: será que nós temos amado os discípulos até o fim? Será que nós temos amado as ovelhas que Deus tem colocado no nosso caminho até o fim? Será que nós temos ido com elas até o fim? Será que nós temos entrado nos grandes embates da vida delas até o fim? O bastante para muitos, na verdade, irmãos, é muito raso e superficial. Porque o bastante de Jesus era entregar a sua própria vida pelas pessoas. É isso que demonstra amar alguém até o fim. Jesus amou até o fim. Jesus não desistiu quando eles desistiram. A Bíblia fala lá em João capítulo 21, que quando eles estão lá, todo pescando, feliz, vara para lá, anzol para cá, não sei se era minhoca para lá ou para cá, e não pega nada. A Bíblia fala que Jesus chega, senta na praia, prepara um peixe, arruma pães, e quando eles saem, Jesus fala: ei, lança a rede do outro lado. Eles falam: Senhor, pescamos a noite inteira. Tudo bem, mas lança, tá bom, Senhor, sobre a sua palavra vamos lançar. Lançaram, e de repente eles começaram a pegar tantos peixes que eles não eram capazes de colocar para dentro do barquinho, e aí pede ajuda um do outro, e aí a Bíblia diz que Pedro, percebendo, o discípulo amado vira e diz: é o Senhor. E Pedro estava nu e ele pula as águas. Jesus não abandonou os seus discípulos. Jesus não os deixou órfãos. Jesus não virou as costas para eles, mesmo eles abandonando a Jesus, porque isso aqui foi um abandono momentâneo. Mesmo eles abandonando a Jesus, Jesus os amou até o fim. Quantas vezes nós estamos desistindo das pessoas, queridos? Quantas vezes nós estamos achando as pessoas difíceis? Quantas vezes nós até falamos assim: eu já fiz de tudo. O nosso tudo muitas vezes é muito raso. Eu me coloco nesse pacote. O nosso tudo muitas vezes é muito superficial, irmãos. Nós não queremos ir até o fim com eles. Nós desistimos muito fácil. Mas Jesus mostrou muito claro que ele foi até o fim e nunca desistiu dos seus discípulos. Até Pedro, que se colocava numa posição de superioridade, Jesus vira para ele e fala: Pedro, antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar 3 vezes. De forma nenhuma, Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Depois, numa outra, a Bíblia diz que Pedro fala: Senhor, de forma nenhuma o Senhor vai morrer, porque se alguém vier matar o Senhor, eu morro no seu lugar. Jesus fala: Pedro, para com isso, hoje mesmo Satanás pediu para te peneirar, eu que não deixei, Pedro.
Depois o soldado vem prender Jesus, Pedro tira a espada, corta a orelha de Malco. Jesus fala: ei, nem espada, nem arma, agora é só com amor, Pedro. Pega a orelha do Malco, prega a orelha dele de novo de uma forma sobrenatural. Vai viver, Malco, chegou a minha hora, porque se não era chegada a minha hora, só estou sendo preso, Malco, porque eu vou amar esses discípulos até o fim. Porque se eu não quiser ser preso agora, Malco, eu invocaria miríades de anjos, e eles viriam aqui agora, e eles me tirariam daqui, e me levariam para um outro lugar. Mas Malco, soldados, é chegada a minha hora, é chegada a hora de demonstrar amor pelos meus discípulos, porque eu os amo até o fim. Se nós não tivermos esse entendimento, irmãos, de amarmos as pessoas que o Senhor está colocando no nosso caminho até o fim, nós não teremos filhos, nós não teremos discípulos, nós não teremos ovelhas, nós não teremos um aprisco cheio. Se você não se dispor, escuta, olha para mim, se você não se dispor a amar sua esposa, seu esposo até o fim, você não vai ter casamento, meu filho, porque gente é problema. Se você não se dispor a amar seus filhos até o fim, você não vai ter filhos, porque filhos dão problema. Filhos são bênção, mas também dão problema. Mas só quem está disposto a amar até o fim, só quem está disposto a até o final da corrida, é que a hora que cruzar a linha de chegada, os querubins e os serafins, os 24 anciãos e já um montão de gente que está lá no céu, vai te aplaudir e vai dizer: você é um vencedor, você os amou até o fim. Eu não sei o que você quer ouvir, irmãos, mas eu quero ouvir de Deus: eu amei até o fim. Quem desiste é porque, na verdade, irmãos, não acredita no poder transformador de Deus. Quem desiste é porque existe nele uma falta de fé, ou a sua fé é superficial e os seus relacionamentos são rasos. A verdade, irmãos, que fé vai nos fazer acreditar no poder da transformação através da graça de Deus. Jesus acreditou em você, Ele não desiste de você, Ele vai te amar até o fim. E o desafio de Deus para nós é amar um discípulo, amar uma ovelha, amar alguém que Ele está colocando no nosso caminho até o fim. Esse é o desafio. Nós desistimos, devemos ter esse sentimento, sabe, irmãos? Eu sei que é difícil para nós, mas devemos ter esse sentimento pelos nossos discípulos. Devemos ter esse sentimento pelas pessoas que andam perto de nós. Pastor, mas ele dá trabalho. Deixa eu te dizer, quem mais te dá trabalho hoje, amanhã pode ser quem mais vai te dar alegria. Quem é mais problemático hoje, amanhã o que vai te ajudar a resolver os maiores problemas ao seu lado. Quem é mais difícil hoje, amanhã vai ser o mais abençoado na sua liderança e entre os seus discípulos, para a glória de Jesus. Talvez hoje você olhe e fala: é impossível. Sim, aos olhos naturais é, aos olhos naturais também era aqui, mas Jesus amou até o fim. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: você já desistiu de alguém? Você já desistiu de alguém? Já houve alguém que você falou assim: não, canseira demais, misericórdia, pastor, Deus me livre, levanta outro, põe outro para cuidar. Não, querido, deixa eu te dizer uma coisa: nada na nossa vida é por acaso. Se Deus colocou no seu caminho uma pessoa que é uma bênção, é porque essa pessoa vai se tornar mesmo uma grande bênção na sua vida. Mas nós desistimos, nós achamos que é complicado, nós achamos que é problemático. Jesus não desistiu de você, não desiste, não vai desistir. Quantos aqui erram? Quantos erram aqui? Quantos erram aqui? Olha para o seu irmão e fala: mesmo você errando, Jesus nunca desiste de você. Nunca, 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 nunca Ele vai desistir de nós. Mas sabe por que desistimos dos homens? Porque ainda não temos o mesmo sentimento que havia no coração de Jesus. Eu os amei, Pai querido, eu os amei até o fim. E mesmo depois dele ter dito isso, ele senta os seus 12 discípulos, no meio deles um incrédulo, no meio deles um carnal, no meio deles um traidor, no meio deles um desviado, no meio deles gente de todo jeito. E Jesus vira e fala: agora eu vou lavar os pés de vocês. Ora, irmãos,
Nós não queremos nem ir atrás de discípulo, quanto mais lavar o pé. Eu me lembro quando voltamos do EDD, muitos falaram assim: pastor, eu vou arrumar uma bacia, vou na casa dos irmãos que estão desviados, vou lavar os pés dele. Falei, pensei comigo, só se amar até o fim. Só quem ama até o fim é capaz de fazer isso. Quem não ama até o fim não é capaz, irmãos. Quem não ama até o fim desiste fácil. Quem não ama até o fim acha que as pessoas são problemáticas, mas esquece que houve um dia que Jesus deu a vida por nós, e o que Ele nos chama para fazer hoje é o mesmo que Ele fez. Ele deu a vida pelos seus discípulos, e nós temos que ter esse sentimento no nosso coração, de dar a nossa vida pela vida daqueles que Jesus está colocando no nosso meio, até o fim. Terceiro, o que nos faz amar até o fim é o que fez Jesus. Jesus amou até o fim, porque Ele tinha uma visão correta do reino de Deus. Jesus tinha uma visão correta do reino de Deus. Jesus não tinha uma visão ofuscada. Jesus não tinha uma visão nebulosa. Jesus tinha uma visão correta. Muitas vezes achamos que as pessoas não querem nada. É isso que ouvimos. Eu já ouvi muitas vezes isso. Pastor, fulano não quer nada com Deus. Quem te falou isso? As atitudes dele, pastor, era o que parecia que também Pedro queria, ou que não queria. Era o que parecia que Tomé, que disse: eu só acredito se é Jesus mesmo, se eu tocar o dedo lá no buraco onde entrou o prego. Jesus chega no meio da sala, desce no momento glorioso e fala: toque aqui, Tomé, e veja que sou eu mesmo. O que você e eu falaríamos? Seu incrédulo, você não vai tocar aqui, seu carnalzão. Aliás, Tomé, pode sair aqui dentro dessa sala, porque você é muito incrédulo. Jesus não. Jesus, com muito amor, graça, chegou em Tomé e falou: pode tocar aqui, Tomé, veja que sou eu mesmo. Porque na verdade Jesus tinha uma visão clara do reino de Deus. Jesus nunca olha para você e acha que você não quer nada. Sempre que Jesus olha para você, Ele acredita em você, Ele acredita em mim, Ele acredita em nós. Deus não desiste de nós. Se você cai uma vez, se você cai 2 vezes, se você cai 3 vezes, quando você chega na primeira vez e fala: Senhor, eu me arrependo, Jesus fala: está perdoado, eu acredito em você. Aí você cai de novo, e você chega com o coração quebrantado e fala: Senhor, eu me arrependo, eu pequei de novo. Jesus fala: está perdoado, eu acredito em você. Terceira vez, talvez até no mesmo dia, você chega lá e fala: Senhor, eu pequei de novo, me perdoa. Jesus fala: está perdoado, eu acredito em você. Deus perdoa tanto assim, irmãos? Quantas vezes você acha que Deus perdoa? A Bíblia fala, irmãos, e Deus quebra um paradigma, porque no princípio judaico era perdoar 7 vezes ao dia. Jesus vira e fala: ei, 7 é muito pouco. Você tem que perdoar, na verdade, é 70 vezes 7. Está pronto? Espera aí, irmãos. Quantos de nós não perdoamos a primeira vez que um discípulo erra? Quantos de nós não aceitamos a primeira vez que ele fala com você? Jesus amou até o fim, Ele acredita em você. Sempre que Deus olha para você, você pode ter refugado muitas vezes, você pode já ter desistido muitas vezes, você pode já ter voltado atrás muitas vezes, mas sempre que você fala: Jesus, eu estou aqui de novo, Jesus fala: eu acredito em você, agora vai dar certo. E talvez você erra, e talvez você volta, e quando você volta, você fala: Senhor, será que o Senhor me aceita de novo? Jesus fala: que isso, meu filho, eu acredito em você, porque eu vou com você até o fim. Não tem meio termo. Eu não vou parar no meio do caminho, meu filho. Eu não vou desistir com você, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Olha, meu filho, é assim que Jesus te fala: ainda que a sua mãe que te amamenta vier a esquecer de você, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Eu vou com você até o fim. Quantos creem que o Senhor vai até o fim? Que você diga glória a Deus nessa noite. Ele vai até o fim, não importa quantas vezes você já errou. Mas esse é o sentimento que tem que entrar no nosso coração. Até quando eu vou com um discípulo? Até quando eu vou com uma ovelha, que é a ovelha do pastoreio de Jesus? Eu vou até uns 2 meses, pastor, depois eu não aguento mais não. Pastor, eu vou umas 5 tentativas, depois se não der eu já jogo de lado. Queria te incentivar a mudar a sua visão. Você vai até o fim, porque só vai terminar
quando o céu se abrir, a trombeta soar e a voz de Deus estrondear os céus dizendo: vem para junto do Pai, igreja gloriosa. Aí nós subiremos e estaremos com Ele para toda a eternidade. Você e os discípulos que Deus tem te dado no nome de Jesus, você e as ovelhas que Deus tem colocado no seu caminho, você e as pessoas que você acha que é carne de pescoço, difícil demais, essas pessoas serão bênção na sua vida no nome de Jesus. Quantos creem nisso, diga aleluia. Sabe, irmãos, Jesus tinha uma visão correta. Jesus cria que os seus discípulos se tornariam poderosos. Jesus tinha convicção de que aqueles que deram tanto trabalho, eles iriam espalhar o evangelho por todas as nações da terra. Ora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa: você acha que o evangelho chegou até nós de que forma, meu filho? Você acha que o cristianismo chegou até você de que forma? O reino de Deus só chegou até nós porque 12 homens problemáticos, tira Judas aqui, depois entra Paulo, 12 homens que aos olhos naturais era problemático, religioso, perseguidor da igreja, matava os crentes, encerrava nas cadeias. Esses 12 homens fizeram com que o evangelho chegasse até nós. Talvez você tenha discípulos hoje que são problemáticos, mas esses discípulos que Deus te deu, eles vão fazer o evangelho ir muito mais longe. Talvez eles serão enviados para as outras nações da terra, talvez eles serão enviados para outros estados, outras cidades, outros setores, outras localidades, mas esses discípulos que estão no seu caminho, eles serão bênção na sua vida, porque você vai amá-los até o fim no nome de Jesus. Quantos creem? Diga amém nessa noite. Quarto aspecto, irmãos, e último aspecto: precisamos vencer o cansaço e o desânimo. Isso é um desafio. Quero ler alguns textos com os irmãos. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 4, verso 19. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Abra sua Bíblia aí. Gálatas, está antes de Efésios. Capítulo 4, verso 19. A palavra de Deus diz assim, irmãos. Não é eu que digo, é a palavra. Verso 18. Ele diz assim: é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, olha o que Paulo fala, irmãos, isso é muito forte. Olha o que ele fala: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Meus o quê? Meus filhos. Ei, deixa eu te dizer uma coisa muito séria, irmãos. Sabe o que nos faz ir até o fim? É quando você tem uma visão de que o seu discípulo é seu filho. E de que quando você tem uma visão de que o seu discipulador é o seu pai. Entenda, irmãos, não espiritualiza isso. Estou falando num aspecto, bem prático das coisas. Quem tem filhos aqui? Filhos. Eu te faço a pergunta: algum dia na vida você desistiu dos seus filhos? Falei, esse menino dá trabalho demais, não quero mais não. Mulher, põe esse menino amarrado numa caixa lá, e a hora que o lixeiro passar, pega e leva. Trabalho demais. Ou você fala assim: mulher, chama o vizinho. Aliás, mulher, é o seguinte, hoje nós vamos mudar de madrugada. A hora que esse menino estiver dormindo, nós vamos dar no pé. Deixa ele aí dormindo, quentinho. Quando ele acordar, nós já vamos estar longe. Quem tem coragem de fazer isso, irmãos? Por que você não faz? Porque é seu filho. O sentimento é de pai. Qual o filho nobre? Escuta, o filho nobre que abandona o pai. Porque mesmo o filho pródigo, que momentaneamente não foi nobre, ele abandonou o pai. Mas quando a coisa apertou, o que ele fez? Tá louco, eu vou voltar para casa do meu pai. Lá pelo menos eu como a comida que os trabalhadores comem. Para ser discípulo e que você vai sofrer por ele, é só se você tiver o sentimento de pai e filho. Por isso que Paulo fala aqui: meus filhos. Agora essa expressão é forte: por quem de novo eu sofro as dores de parto. Irmãos, tem mulher que tiveram filhos, um filho só até agora, ela vira e fala: quero ter filho nunca mais. Por quê, irmã? Ai que dor, ai que dor. Eu fico imaginando o parto normal. O meu, graças a Deus, foi cesárea, aleluia. Mas eu sei que dói muito também.
toda aquela problemática, recuperação, corte, ponto, não sobe escada, aquela problemática toda, andando devagarzinho, aquele trem todo dói. E muitas mulheres, elas só esquecem da dor na hora que elas veem o filho. Ei, se você não decidir amar até o fim, você não vai ter o que você quer, meu filho. Porque só tem filhos quem decide amar até o fim. Gente que desiste é porque não quer ter o mesmo sentimento que Paulo fala. E olha, irmãos, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu já sofri de dor de parto por vocês. Porque talvez sofrer de dor de parto por um novo filho, tudo bem. Mas agora Paulo estava querendo sentir as dores de parto, e estava sentindo as dores de parto pelos mesmos filhos que ele já tiveram a dor do parto no passado. O que é isso, irmãos? É ir atrás de gente que você já foi uma vez, já foi 2 vezes, já foi 3 vezes, mas você vai com eles até o fim, você não vai desistir deles. E é você dizer: eu vou sofrer as dores de parto de novo, mas eu não abro mão desse discípulo, eu não abro mão dessa ovelha, porque se eu abrir mão dele, o diabo pega para ele, e se o diabo pegar a vida dele, o diabo vai arrebentar com a vida dele. É meu filho, eu vou atrás. Depois lá em 2 Coríntios capítulo 11, versos 28 e 29, olha o que a Bíblia diz aí também. Só um pouquinho atrás aí, você está em Gálatas. 2 Coríntios capítulo 11, versos 28 e 29. 2 Coríntios capítulo 11. Paulo diz assim: além das coisas exteriores, ele está falando das coisas exteriores que ele enfrentava, que era contra ele mesmo. Aí ele diz assim, e essas coisas exteriores, irmãos, está relacionado com as suas dívidas, seus problemas pessoais, sua casa, suas coisas, seu trabalho. Aí Paulo está falando, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. Olha o que Paulo fala. Paulo não preocupava com os discípulos semanalmente. Ele diz assim: há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Olha o que ele está dizendo. A preocupação dele era diária. E ele está dizendo o seguinte: quem não sofre, que eu sofro também. Paulo está dizendo o seguinte: se vocês sofrem, eu sofro também. Se vocês se alegram, eu também me alegro. Mas se vocês passam por lutas, eu também enfrento lutas. Porque diariamente eu me preocupo com vocês, ovelhas do aprisco. Irmãos, nós não nos preocupamos com as pessoas. Jesus, a Bíblia fala que ele tinha 100 ovelhas. Ali aponta para Jesus. Uma das ovelhas foge. Jesus simplesmente vira e fala: ei, mais maduro na fé, vem cá, cuida dessas ovelhas aqui para mim. Eu vou buscar a que está extraviada. Deixa eu dizer uma coisa: quando alguém sai da igreja, a gente vai atrás. Quando alguém sai da célula, a gente vai atrás. Ah, pastor, mas minha célula já tem 10 pessoas, um a mais, um a menos, tanto faz. Jesus tinha 100. Mesmo ele tendo 100, quando uma se extraviou, ele foi atrás. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que se elas se enfraqueciam, ele também se enfraquecia. Se elas desviavam, ele ia atrás. Se elas sofriam, ele sofria junto. E se elas desistiam, ele ia atrás para elas não desistirem. Porque Paulo entendeu que precisava amá-las até o fim. Muitas vezes nós não queremos ir atrás, irmãos, porque nós achamos que nós estamos nos humilhando. Pastor, mas eu vou me humilhar, eu vou chegar lá. Irmãos, que problema tem nisso? Prefiro 1000 vezes ir lá e me humilhar, chorar, babar no pé dele e ter ele de volta, do que ficar aqui durão, fechado, entorpecido pelas circunstâncias e vê-lo ir para o inferno. Mas nós muitas vezes achamos que isso é o melhor. Mas isso não tem glória. A glória é você amá-lo até o fim. E última coisa, último versículo, 2 Timóteo capítulo 2, versos 9 e 10. 2 Timóteo capítulo 2, versos 9 e 10. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. 2 Timóteo
capítulo 2, versículos 9 e 10. Ele diz assim: pelo qual, ele está falando de Cristo, pelo qual estou sofrendo até algemas. Vamos ler o 8 só para você entender. Ele diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual, por Jesus, eu estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Verso 10: por esta razão, olha o que ele diz: por esta razão tudo suporto. Suporta o que, irmãos? Aquilo que ele acabou de dizer: ser considerado como malfeitor, a algema, os açoites, tudo isso, tudo suporto por causa dos eleitos. Quem? Os discípulos, os filhos, as ovelhas, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Paulo deixou bem claro, sabe o que, irmãos? Se tem que sofrer, eu vou sofrer, mas eu quero sofrer para que eles tenham a salvação. Queria te desafiar hoje, sabe, querido, eu não sei por que você tem sofrido na sua vida, e talvez algumas coisas que você tem sofrido até é justo, mas eu queria te desafiar a sofrer por causa do reino de Deus. Queria te desafiar a sofrer por causa de vidas, por causa de ovelhas, porque assim como Jesus amou até o fim, nós estamos sendo chamados para amar até o fim. É difícil? É. Mas Jesus sabia que era difícil. E porque ele sabia que era difícil, ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. Você e eu temos o Espírito Santo para amarmos até o fim. Amém, irmãos? Fique de pé, em nome de Jesus.